Eu acho que há muito aquela ideia, sobretudo nos mais jovens, que se pode logo ter um podcast, ser famoso, e eu acho que não é bem assim. Mesmo aqueles que hoje são famosos começaram por não ter, se calhar, muitos ouvintes. E eu acho que acabam por triunfar no médio ou no longo prazo aqueles que apostam em ser diferentes. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts. Esta é uma produção da equipa editorial do Popcasts, a única plataforma agregadora e promotora de podcasts de língua portuguesa. Eu sou a Elizabeth Costa e neste episódio vou conversar com a Rita Corvelo. É professora auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e neste momento leciona uma cadeira de podcasting num curso de mestrado desta faculdade. A Rita já trabalhou em rádio, foi minha colega de trabalho na Renascença durante vários anos. Foi e continua a ser uma apaixonada por este meio. E isso percebe-se na conversa que vais poder ouvir já a seguir, que é naturalmente sobre podcasts, mas sempre com uma porta aberta para a rádio. Olá, Rita. Olá, Elizabeth. Tudo bem? Tudo bem. Ok, cá estamos nós para falar mais uma vez um bocadinho sobre podcasts. E a primeira pergunta que eu te faço é: tu ouves muitos podcasts ou nem por isso? Eu gostava de ter tempo para ouvir mais podcasts. Eu tenho pouco tempo. Tenho pouco tempo. O que é que está a acontecer? E se calhar é o que acontece com pessoas, se calhar, da minha idade. Enquanto eu de antes ouvia mais em casa, sossegada, agora nas deslocações. Às vezes, se calhar na rádio estou a ouvir alguma coisa que não me interessa muito, olha, deixa cá experimentar, sobretudo para viagens maiores, porque estão a falar comigo. Eu hoje em dia, para fazer viagens grandes, prefiro que esteja alguém a falar comigo e, portanto, nessas alturas sim. Nas outras, tento ouvir podcasts mais de comédia, porque eu preciso de me animar ao final do dia. Pronto, às vezes tenho essa necessidade e, portanto, tento ouvir coisas que me façam rir, mas são menos do que aquelas que eu gostaria. Ok, mas noto aí que sentes que há uma diferença entre formatos, rádio e formato podcast. Sim, há vantagens e desvantagens dos podcasts porque e também da rádio. Porque tu também já fostes da rádio, portanto estás na melhor posição possível para nos explicares de facto como é que se sente esta diferença. Bom, eu acho que o podcast acaba por ser a redescoberta da voz, do potencial da voz, das palavras, às vezes também dos silêncios entre as palavras e dos efeitos sonoros. E acho que aquela ideia de estarmos sempre a matar a rádio porque surge um meio novo, acho que está completamente errado. Eu acho que o podcast acaba por ser um regresso às origens. Depois, no caso do podcast, tem a vantagem: nós podemos ouvir em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, tem tópicos muitíssimo variados. E o que é que queres dizer com um regresso às origens? À palavra, à eleição da voz e da... Falam contigo, era o que estavas a dizer há pouco. Exatamente, porque nós temos, obviamente as rádios de informação não tanto, mas as outras rádios, se não for de manhã e ao final do dia, basicamente estamos a ouvir muita música. E nós com a idade, os mais jovens gostam de ouvir muita música, mas nós com a idade gostamos que falem mais connosco. Eu pelo menos sou essa pessoa e dado que fiz parte de uma rádio onde nós falávamos muito com as pessoas, se calhar por defeito de profissão também gosto que falem muito comigo. E os podcasts acabam por ter esta componente mais de palavra, têm em comum com a rádio a questão do intimismo, nós nos sentimos que fazemos parte daquela conversa, mesmo que não façamos. No caso dos podcasts, as comunidades também ajudam a essa maior aproximação. Depois temos a questão, no caso do podcast, do chamado My Time, de que falam os autores. Nós escolhemos o que queremos ouvir, quando, em que dispositivo e, portanto, somos nós a impor as coordenadas, não temos que seguir a grelha da rádio. Não é? Portanto, dá-nos mais liberdade e, por vezes, há muitos podcasts que falam de coisas específicas
que não se falam na rádio por causa também da questão dos constrangimentos de tempo que temos na rádio. Portanto, eu acho que são dois formatos com duas valências muito grandes. No caso da rádio, eu sei, talvez porque tenha trabalhado cá, que um programa à meia-noite em que há pessoas a fazer chamadas, de facto está lá a pessoa. Não é? E às vezes sinto que se calhar no podcast aquilo foi gravado e, portanto, eu até posso interagir na comunidade, mas aquela voz não está lá mesmo. E, portanto, e depois é toda a magia da rádio e do estar com os colegas, da rotina, da adrenalina, que no caso do podcast, como é tudo um pouco mais controlado, eu acho que é mais fácil de gerir nesse aspecto. E é um trabalho mais solitário, digamos. E tu falas com toda a propriedade porque da tua vida profissional os podcasts também fazem parte hoje em dia. Hoje em dia fazem, não que eu tenha gostava de ter tempo para isso. E o desafio fica um desafio. Fica um desafio. Ficamos à espera do podcast da Rita Corte. Sim, porque dou há um ano uma disciplina no mestrado de Ciências de Comunicação na Universidade Católica de meios sonoros e podcasting. É uma disciplina que pretende... Ele já tem a rádio, duas disciplinas de rádio na licenciatura. Achámos que fazia sentido, tendo em conta também o crescimento dos podcasts, ter esta disciplina, uma disciplina de opção, do mestrado, para dar aos alunos mais esta ferramenta que visa, por um lado, incentivá-los também porque não criarem um podcast, nem que sirva como portfólio ou campo de experimentação para depois irem para uma rádio e por outro lado também para perceberem que o podcast não é uma coisa assim tão fácil, que há algumas regras e que há algumas coisas que não devemos descurar. E que não é só ligar o microfone e dizer umas coisas. Então, o que é que tu procuras ensinar a essas pessoas que escolhem, sim, porque ainda por cima é uma opção, eles escolhem ter esta disciplina, o que é que lhe tentas explicar o que é um conteúdo, um podcast com qualidade? A qualidade é um termo um bocado, digamos, alargado. Sim, quem é que define o que é qualidade? Exatamente, não é? Exatamente. No meu entender, talvez, se calhar por eu pertencer a um target mais velho, eu acho que não deve ser apenas uma conversa daquelas informais de café, onde se discute se põe o ananás na pizza ou não. E estamos nisto um quarto de hora. Até porque isto vai esgotar-se. E portanto eu acho que por muito êxito que possa ter um conteúdo no curto prazo, ele precisa de ir sendo constantemente aperfeiçoado, até para manter a relevância, e isto para qualquer tema. Portanto, eu acho que há muito aquela ideia, sobretudo nos mais jovens, que se pode logo ter um podcast, ser famoso, e eu acho que não é bem assim. Mesmo aqueles que hoje são famosos começaram por não ter, se calhar, muitos ouvintes. E eu acho que acabam por triunfar no médio ou no longo prazo aqueles que apostam em ser diferentes, em ser criativos, ou pelo menos ter uma abordagem diferente de um tema, que tem uma estrutura que é coerente, uma estrutura que é pensada, que é trabalhada. Ou seja, não pode ser só o ato de, ok, vamos comprar 2 microfones bons, ter uma pequena mesa e pronto, e vamos falar do que nos apetece. Tem que haver ali um fio condutor, e depois acho que também tem que haver algum cuidado com a linguagem, porque se para os jovens isso não é determinante, eu acho que no médio e longo prazo, e acho que os ouvintes vão deixando de ter alguma tolerância a grandes atropelos de gramática. Claro que tem que haver maior informalidade, porque é um meio diferente, mas não faz mal nenhum falar bem português. Eu acho que eu concordo completamente. Olha, não é a primeira vez que nos cruzamos nesta questão dos podcasts, porque o ano passado resolveste levar a Barcelona a um encontro que tinha como tema a rádio e os ecossistemas sonoros na era das plataformas, o Popcast. E depois deste encontro, achas que os podcasts anunciam o fim da rádio? Já nos disseste que era completamente mentira no início desta nossa conversa. E eu continuo a achar, acho que não. Naquilo que vistes em Barcelona, achas que toda a gente acha que são formatos que vão crescer em conjunto ou que vão continuar a fazer caminho conjunto? Conjunto, exatamente. Acho que o podcast, até
e acho que é o que está a acontecer, as rádios neste sentido e também os jornais foram muito espertos nesta de não fazer do podcast um adversário e sim, não, deixa cá ver, vamos aliar-nos a ele, e isto é uma oportunidade até de ampliarem a oferta que têm, de abordar assuntos que, por causa das contingências temporais de uma grelha de rádio no podcast, poderão aprofundar esses mesmos temas, dedicar-lhes mais tempo. É uma maneira também de aumentarem a visibilidade da marca, da rádio A ou da rádio B, de aumentarem a sua presença noutras plataformas. E acho que, de uma maneira geral, os meios de comunicação têm vindo a adaptar-se bem a este mercado que está em crescimento, e eu aqui até cito uma investigadora, Ana Isabel Reis, que diz que os podcasts são então este meio de difusão, se calhar mais pormenorizada, de entrevistas, de debates dos meios tradicionais, mas que podem também estimular a participação e dos leitores, porque ela falava sobretudo dos jornais, e eu acrescento dos ouvintes. Não digo nem nego que a rádio está a ser desafiada. No caso das playlists das rádios ou dos catálogos musicais, as plataformas de streaming têm uma oferta maior, não é? Mas também acho que, em termos de conteúdos, o próprio podcast e o seu crescimento pode desafiar a rádio a criar conteúdos inovadores, diferentes, como a televisão já fez com a rádio e que a fez também sair da zona de conforto, como, enfim, a rádio foi a televisão sempre... fez ao cinema e por aí fora, não é? Exatamente. Estamos sempre a a rádio assistir. está sempre a reinventar coisas novas quando aparecem, digamos, os meios de comunicação reinventam-se, não é? E, portanto, acho que não vai ser aqui que... agora, que se vai ouvir rádio, se calhar de uma maneira diferente, daqui a uns anos, talvez. Agora que a rádio acabe, acho que não. Olha, mas achas que os podcasts têm... depois de falarmos o ano passado a propósito da tua ida à Barcelona e por aí fora, disseste que os podcasts são uma tendência áudio com um enorme potencial e em curva ascendente. Isto Sim. foi o que trouxeste do encontro? Mantens esta opinião? Mantenho. E até digo mais, se aqui há uns tempos eram mais os jovens que eram os grandes entusiastas do podcast, e vão continuar a ser, acho que vão continuar a ouvir, vão surgir novos jovens que também vão ouvir. Depois, olhando para mim e olhando para a minha geração, acho que nós também também começamos a ter hábitos de escuta de podcasts, e portanto acho que também somos um target apetecível. Interessante. E muito interessante. Portanto, eu acho que é um segmento que também pode crescer. Depois acho que é assim, o podcast, parecendo que não, já tem 20 anos. Tem vindo a crescer, sobretudo desde 2015, que foi quando começaram a existir os podcasts ou os lançamentos de conteúdos especificamente para serem distribuídos em podcast, numa altura em que o smartphone estava a dar cartas e as redes sociais. Portanto, desde essa altura, 2015, estamos a falar de 9 anos, o crescimento tem sido contínuo. Depois, já este ano, que existem mais de 5 milhões de podcasts em todo o mundo. Já há perto de 505 milhões de ouvintes de podcasts em todo o mundo. Depois, outra pesquisa, esta do ano passado, por exemplo, da Edison Research, diz que a audiência de podcasts cresceu nos últimos 5 anos perto de 70%. Ok, este estudo não contemplou Portugal, contemplou os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, mas, por exemplo, no caso português, a Obercom, que faz estudos regulares sobre o consumo dos mídia, diz que os podcasts também estão a crescer muito, sobretudo nos últimos 3, 4 anos. Também, se calhar, coincidindo com aquela altura da pandemia que nós precisávamos de companhia. E depois há outro fenómeno que muita gente também já descobriu, eu não estou aqui a revelar a pólvora, que é a aposta na inserção de publicidade em podcasts. Também está a crescer imenso. Pois, porque rentabilizar este formato também é uma necessidade. Exatamente. Portanto, as marcas já perceberam
que este formato também promete. Começaram a apostar, ou seja, e quando eu digo apostar, não é só o mero patrocínio, mas é muitas vezes a apostar na produção de podcasts próprios, ou mesmo patrocinar conteúdos de criadores. E depois, a nível empresarial, também noto muito que isto está a acontecer, ou seja, que há cada vez mais investimento no podcast pelas organizações para comunicar internamente e externamente. Ou seja, isto já é um negócio também. Por um lado, funcionam como uma ferramenta de marketing e de comunicação interna. Portanto, aqui neste caso, tentam comunicar via podcast com os colaboradores, mas depois, a nível externo também, com clientes. Como é uma comunicação muito mais informal e não institucional, as pessoas, portanto, as pessoas que ouvem o receptor, acaba por não rejeitar como se fosse um simples anúncio publicitário. Portanto, e depois já temos muitos podcasts aí a falar de temas sobre as organizações, a gestão de pessoas. Chamado corporate. Exatamente. Depois aquelas questões agora que estão muito na moda, da inovação, da sustentabilidade. Depois e quem fala em organizações, fala também de podcasts de saúde mental, que é outro tema que agora está na moda e a ser muito valorizado também. Exato. E muita gente também recorre aí porque antes, quer dizer, quando é que se falava nestas questões? São conteúdos de nicho, portanto podem ir um bocadinho a todo lado e apanhar de facto essas franjas de comunicação que os grandes meios de comunicação não pegam. Tudo isso que tens vindo a falar, que faz com que os teus alunos optem por esta opção num curso, numa formação de mestrado ou não? Ou vão pela curiosidade? Alguns vão pela curiosidade. Vão também porque sabem que é uma disciplina muito prática, em que eles vão pôr a mão na massa. Okay. Outros vão porque é mais uma ferramenta para entrar no mundo da rádio. Depois pensam, pronto, eu agora estou a fazer o mestrado, é mais uma ferramenta que eu tenho para ir para a rádio. E outros pensam que é uma maneira de serem apenas criadores de podcasts. Já falámos aqui no início da nossa conversa sobre a possibilidade da Rita Corvelo ter um podcast. Se fizesse um podcast, era sobre o quê? Olha, era completamente fora um bocado da minha... Era muito mais indo ao encontro das minhas origens da rádio e afastado daquilo que é a minha profissão atual, que é dar aulas. E, portanto, seria um podcast um bocadinho seguindo aquela ideia de um programa que há na SIC Radical que se chama Irritações. E, portanto, era muito falar não de coisas, também não ia chamar irritações, obviamente. A ideia em si, eu acho a ideia engraçada no sentido de coisas que me tiram do sério. Coisas que as pessoas fazem ou coisas que eu vejo e que se calhar antes não dava importância nenhuma e agora te aborrecem. Exatamente. Seria uma coisa desse género, muito ligada ao poder da observação e às nossas experiências do dia-a-dia, das filas do supermercado, da maneira como as pessoas nos tentam ultrapassar no supermercado, dos filmes que é ir tratar de passaportes, de pessoas, enfim. Acho uma excelente ideia, porque eu acho que já estou a entrar nessa fase também de... Há coisas que me aborrecem muito. Exatamente. Porque portanto, seria uma coisa muito, muito informal e muito pessoal também. E, portanto, poderia criar logo alguns inimigos, que são essas pessoas. Por exemplo, é uma coisa que eu não gosto, que é que pessoas comam laranjas ao pé de mim. E, portanto, as pessoas das laranjas provavelmente iriam sentir-se ofendidas. Atenção, eu gosto de laranjas, não gosto por exemplo, se eu não estiver num local onde se almoça, num restaurante, quer dizer, para mim é inusitado sentir o cheiro da laranja no meu local de trabalho. Não sei se percebes o que eu quero dizer. No metro. Não, a laranja é para se comer no restaurante, na cozinha ou na sala de jantar. Fora isso, não. Ficamos à espera de um podcast sobre coisas que nos aborrecem e que acontecem no nosso dia-a-dia. Rita, muito obrigada por teres vindo. Obrigada. Marcamos encontro quando começares o podcast. Ok. Está bem? Quando eu tiver tempo para isso. Certo, ok. Obrigada, Rita.
Rita Corvelo, professora auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Foi a minha convidada em mais este episódio de Por Dentro Com, porque, como ela mesma gosta de dizer, o podcast não pode resumir-se a uma conversa de café onde se discutem temas de ervanária. Colaborador habitual do Por Dentro Com é o Tiago Loureiro, especialista em redes sociais e elemento fundamental na equipa editorial do podcast. Hoje converso com ele sobre se devemos levar a jantar o nosso podcast. Uma espécie de date para nos voltarmos a apaixonar pelo nosso podcast. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Cá estamos nós para falar sobre podcasts e tenho um número para ti que não é um número novo, mas não deve ter mudado muito nos últimos meses. Diz-se por aí que 90% dos podcasts do mundo inteiro desaparecem após o terceiro episódio. Isto acontece porque o sucesso não é imediato e é sobre isto que vamos falar hoje, não é, Tiago? É exatamente isso. Vamos falar daquela fase menos glamourosa e interessante de quem grava podcasts, que mas é absolutamente quando... necessário. Claro que sim, faz parte. Até os maiores artistas têm bloqueios de criatividade. Exatamente. E é muito normal também que aconteça com os produtores de podcasts. Pode eventualmente chegar a uma altura que já não sentimos o mesmo prazer que sentíamos no início. E então hoje vamos aqui conversar um bocadinho sobre como é que podemos transformar esta desmotivação em motivação e voltar a apaixonar-nos pelos podcasts. E começamos por onde? E começamos por aquilo que me parece mais importante, convite para que jantar. Também poderia ser um jantar com uns copos, soltar criatividade, e também pode resultar. Mas vamos falar um bocadinho de um tema que acho que é muito importante, que é o propósito. Que chega uma altura em que já gravámos tanto, já fizemos tantos episódios de podcast, já fizemos tanta coisa que ficamos muito, muito focados nesses pequenos aspectos do dia-a-dia, na preparação, na escrita do guião, etc. E às vezes perdemos um bocadinho o foco, a ideia maior que é porque é que estamos a fazer este podcast. Ou então nem nunca sequer tínhamos pensado nisso, não é? E está tudo bem, podemos começar um podcast sem ter uma grande missão. Mas tê-la e saber qual é o propósito que serve o nosso conteúdo dá-nos uma visão mais lúcida e facilita o trabalho, porque nos dá aqui algumas guidelines, porque nos dá aqui orientação. E como é que nós percebemos este nosso propósito? Temos que nos perguntar que valor é que este podcast traz a quem me ouve? Porquê é que eu estou a fazer isto? Que impacto é que eu quero ter no mundo e mais especificamente no mundo dos podcasts? E dando aqui um exemplo, eu tenho um podcast de cinema. E porquê? Porque quero dar espaço a filmes menos conhecidos, porque quero dar voz independente à crítica cinematográfica. E o que é que as pessoas ganham com isso? Vão ter acesso a opiniões livres de expressões, vão ficar a conhecer bons filmes que de outra forma nunca ouviriam falar, vão conseguir escolher melhor a próxima ida ao cinema, por exemplo, etc. E outra pergunta importante, e porquê é que eu faço isto? Porque quero ser uma referência do cinema, quero ser uma referência do cinema na internet, quero ser uma fonte confiável de análise de filmes, quero ver as pessoas a ver mais filmes franceses, por exemplo, o que seja. Ter um propósito, fazermos estas perguntas é muito importante para a motivação e ajuda-nos a ter uma visão clara e a estabelecer objetivos. Ok, e então, pronto, tenho essa reflexão inicial e depois como é que eu, de facto, concretamente posso redefinir os meus objetivos? É isso mesmo. Depois de sabermos precisamente qual é o nosso propósito, então vamos ver quais é que são as metas que queremos atingir. Porque ter metas que sejam quantificáveis, palpáveis, é uma excelente forma de nos sentirmos desafiados e motivados para criar o podcast. E podemos trazer para aqui até uma metodologia de marketing, que quem estudou marketing que conhece bem, que são os objetivos SMART. SMART significa Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound. Em português, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. O que é que cada um deles significa? Específicos, ou seja, ter um objetivo concreto. O que é que eu quero? Quero crescer ouvintes, quero aumentar seguidores no Instagram, quero aumentar o número de downloads, o que seja. Depois estes têm que ser mensuráveis. Temos que ter a capacidade de os medir, de os quantificar. Só assim conseguimos perceber o sucesso ou não. Ou seja, eu quero crescer 100 seguidores. Se eu só crescer 50, isto diz-nos alguma coisa. Outro ponto, o terceiro, serem objetivos alcançáveis. Ou seja, eu comecei o meu podcast a semana passada. E quero 100 mil seguidores. Exatamente. Ou lá para o verão quero ter mais ouvintes que a Joana Marques. Ok. Não então, vai acontecer. Ok, pode acontecer. Certo, claro que pode acontecer, mas temos que
ser realistas, não é? Temos que ser realistas nestas nossas aspirações. E se calhar o nosso tema é um tema de nicho e nunca vai ser mainstream. Exatamente. Também temos essa nuance que muitas vezes, isso é até uma característica que eu acho louvável nos podcasts, que é os podcasts respondem muitas vezes a nicho e esses nichos são feitos de pequenas comunidades. Portanto, se eu tenho um podcast muito específico, se calhar querer atingir 100 mil, 200 mil ouvintes, se calhar não é real. Nem toda a gente está interessada em mangá. Exatamente, por exemplo. Pronto, isto também nos leva a falar sobre quem ouve, e quem ouve é a nossa comunidade. Exatamente, e como tal temos que ser relevantes. Os objetivos devem estar alinhados com a nossa ambição e devem alimentá-la. Que ainda faz parte do SMART. Exatamente. O R de relevante. Exatamente, estamos aqui no relevant do SMART. É como estávamos aqui a falar, crescer em número de downloads será importante, por exemplo, ter muitas reações numa story, se calhar não é assim tão importante, e então temos que dividir o foco pelo aquilo que realmente importa para o nosso podcast. E por último, ser temporal, ou seja, definir deadlines. Quero crescer o número de downloads. Ok, em quanto tempo? Quanto é que cresceu no passado? Colocar estes objetivos numa linha temporal permite-nos perceber a evolução e também prever um bocadinho o futuro e desta forma gerir as expectativas. Mas estavas a perguntar sobre comunidade, Elizabeth, não era? Exatamente. É também uma forma menos tech e menos geek, menos de números e de coisas, como falámos no ponto anterior, mas é muito importante, que é, por exemplo, mergulhar nas comunidades. O podcast é feito para pessoas e sem a força de um meio tradicional, como o podcast não tem a força da televisão, pelo menos para já, não tem a força da rádio, por exemplo. E então, se nós nos apoiarmos uns aos outros na comunidade, se um cresce, todos crescem. Não se está nos podcasts sozinho. Nós temos que ouvir, temos que falar, temos que interagir com quem nos ouve e também com outros podcasters, trocar ideias, falar de desafios. Às vezes só de deitarmos cá para fora algumas coisas vem-nos ao pensamento soluções para os nossos problemas, e como em tudo na vida somos muito mais fortes se estivermos unidos. Eu gosto especialmente desta tua última sugestão. Fazer pausas. Isso é bom. É bom. Porque a esta altura, se estamos desmotivados, se começamos a questionar a existência do nosso podcast, se já não sentimos prazer, aquela alegria que falámos no início, a fazê-lo, porque é que não fazemos uma pausa? Vamos assumir que vamos tirar um tempinho para refletir e como é que voltaremos com mais força, ou como é que voltaremos melhor? Vamos refletir sobre isto e voltaremos mais fortes. Aqui é importante dizer que temos uma comunidade já criada, não é? E não os podemos defraudar, e como tal, nesta pausa é sempre importante informar. É a questão da temporada. Exatamente, na prática nós fizemos agora exatamente, fizemos uma de alguns meses. Espero que tenhamos regressado melhores e mais fortes. Certeza, sempre. E voltamos para a semana. Tiago, obrigada. Obrigado. Todas as semanas chegam ao podcast novos conteúdos com grande qualidade e que vale a pena ouvir com atenção. Um dos mais recentes apresenta-nos duas podcasters que acreditam que fazem o podcast onde se prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre cinema e televisão. Engana-me que eu gosto é o título do podcast da Beatriz e da Delfina. Vamos conhecer cada uma das autoras. Primeiro, a Beatriz. Quando tinha 5 anos, a Beatriz perguntou à tia o que era um orgasmo, porque ouviu esta palavra numa publicidade que passava na televisão. A pequena Beatriz odiava a noite das eleições porque não dava mais nada na TV. Afinal, só havia 4 canais. Ela pensava então como seria incrível haver um canal só com desenhos animados. Mas fixe era poder andar para trás e ver o que quisesse. Um dia, o Marco deu um pontapé na Sónia. Não se falou de mais nada naquele dia na escola. O Marco e a Sónia eram concorrentes do primeiro reality show em Portugal, o Big Brother. A Beatriz pode contar centenas de memórias com a televisão. Não pensem que ela viu demasiada. Viu a que devia ter visto, como qualquer filha dos anos 80. Hoje, a Beatriz trabalha em produção e conteúdos na televisão. Faz parte desta máquina, odeia a palavra caixa mágica e quer saber mais. Quer conhecer o trabalho dos seus colegas. Por isso, desafiou-me a criar um podcast sobre televisão e cinema. Porque há quem diz, há quem faz. Um dos motes que orienta a sua vida. A Delfina é outra das autoras do podcast Engana-me que eu gosto.
A Delfina nasceu numa rua que certamente fez dela uma menina de sonhos e de imaginação. Desde sempre vive metade do tempo na Terra e a outra metade na Lua. Só isso explica que aos 6 anos tenha ido tomar banho de chuva em pleno inverno e dito que estava a tomar banho de cachoeira. Muitos mais exemplos existem e estaríamos aqui longos episódios a explicar o gosto por novelas brasileiras e a influência em peripécias infantis. Este fascínio pela televisão e a ficção fizeram o percurso profissional. E como esta é uma paixão que sempre arde, cá está a fazer perguntas, a dar respostas e risadas largas no Engana-me que eu gosto. Engana-me que eu gosto, um podcast sobre cinema e televisão para ouvir no Popcasts. Vais gostar muito? Eu gostei. Se também queres ter o teu podcast na plataforma de podcasts que é exclusivamente dedicada a conteúdos de língua portuguesa, entra em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt ou através das nossas redes sociais. O terceiro episódio da segunda temporada, que é já o 15º episódio do Por Dentro Com, fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa, hoje estive por dentro do mundo dos podcasts com a Rita Corvelo e, como sempre, contei com a colaboração do Tiago Loureiro. Marcamos encontro no próximo episódio. Até lá!